Meu Deus, em nome de Jesus, realizar, Pai, o desejo do coração dele, Pai Santo. Pai, que o Senhor venha calçar ele com teus sapatos de fogo, Deus. Vai livrando ele das retaliações espirituais, ó Pai querido. Vai jogando por terra, meu Deus, a inveja sobre a vida do teu servo, ó Pai. Ó Pai, derrama graça sobre a vida dele, Senhor. Derrama o poder da tua palavra. Venha usar ele no mais profundo e escondido das tuas escrituras, Senhor. Pai, eu te peço em nome de Jesus Cristo, ó Pai Santo. Quando ele estiver aqui, Senhor, fazendo a tua obra, guarda a filha dele, ó Pai, acompanha a vida dela lá, Senhor. Pai, cubra ela com teu manto sagrado, ó Pai. Ó Deus, eu lhe peço em nome de Jesus Cristo. Vai te encontro, meu Deus, aquela criança, Senhor. Pai, vai guardando a vida dela, ó Pai. Toma, Senhor, a mãe daquela criança em tuas mãos, Senhor. Pai, eu te peço em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Que o Senhor venha, meu Deus, fazer a vontade do Senhor, ó Pai, sobre a vida dela, meu Deus. Pai, acampa teus anjos lá, Senhor, e guarda elas, meu Deus, livrando, meu Pai, de todo mal, livrando, meu Deus, da fúria do inimigo, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai querido, alcance aquela alma, meu Deus. Pai, nós entregamos nas palmas das tuas mãos, porque o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabe, meu Deus, em nome de Jesus, o que cada um precisa e o que cada um necessita, meu Pai. Eu te peço, ó Deus poderoso, que o Senhor venha guardar os pais do teu servo, acampa os teus anjos ao lar dele, Senhor. Pai, eu te peço em nome de Jesus, toma a parentela dele em tuas mãos. Pai, guarda, protege, vai dando livramento e escape, ó Deus. Pai, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Receba o servo do Senhor com palmas bem alegres para Jesus. Glória a Deus, aleluia. Santo, santo é o nome do Senhor. Glória a Deus. Só tenho a agradecer a Deus, que Deus tem me sustentado até aqui, que Deus tem me fortalecido, que Deus tem me dado a graça, tem me dado a oportunidade para fazer a obra dele, porque não é fácil, irmãos, mas também, se nós tivermos confiança no Senhor, se nós confiarmos no Deus vivo e poderoso, Ele nos sustenta de pé, porque é Ele que nos sustenta. E eu creio que não é eu que estou aqui, é o Senhor que me trouxe até aqui. Porque nós sabemos, irmãos, se depender de nós não fazemos nada. Mas Deus seja pela nossa vida. Deus Ele faz por nós. Deus Ele está com as mãos sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. Porque nós sabemos que o inimigo ele vai estar tentando toda vez, sempre contra a nossa vida. Mas o Senhor está nos dando livramento, dia após dia. Porque nós sabemos, irmãos, que nós somos escolhidos do Senhor. Nós passamos por muitas lutas, nós passamos por vários ataques, por várias afrontas. Mas o Senhor nos sustenta, o Senhor nos livra, o Senhor nos protege com o escudo dele, com as armaduras celestiais. Porque se não fosse Deus, as armaduras, os anjos de Deus, o inimigo já tinha nos destruído há muito tempo. Porque Ele não gosta de nós, porque Ele tem raiva, Ele tem ódio daqueles que servem o Senhor. Mas o Senhor nos ama, o Senhor todo o tempo Ele nos ama. Ele está nos acolhendo em todos os momentos, em cada diversidade, em cada luta, em cada batalha. Ele está nela em todos os momentos. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia. Que a amada igreja se coloque de pé, se possível, quem puder, e abra a palavra do Senhor em Marcos 10, 19. Amém? Glória a Deus, aleluia. Eu estava lendo em outra passagem, mas aí quando o pastor estava ministrando aqui, ele confirmou em algo ali, eu falei, não, essa não é aquela mesmo. Misericórdia. Aleluia. Aleluia. Marcos 10, 19. Amém, irmãos? Eu não sei porquê, irmãos, mas o Senhor tem algo para nós, irmãos. O Senhor tem algo para nós aqui nessa passagem. Para mim, para todos que aqui estão. Amém? Aleluia. Todos encontraram? Ele fala assim, ó.
Aqui vai falar, todo mundo conhece, do jovem rico, né? Mas essa passagem fala do seguinte: 19. Os sábios dos mandamentos é o Senhor falando, com o jovem falando com nós, e ele fala assim: não adulterarás, não mostrarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás alguém, honrar teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: falta-te uma coisa. Vai e vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Amém, irmão? Só que aqui, para a glória de Deus, palmas que louvam o nome do Senhor. Senhor Pai, meu Deus, vem aqui na tua presença, meu Pai, com a tua palavra, Pai amado, que venha ser instrumento na tua presença, na tua casa, que o Senhor venha colocar palavras, meu Pai, aos meus lábios, para que eu possa, meu Pai, ser instrumento para a tua igreja, para a tua casa, para que eu venha ser instrumento para a minha vida, para a vida de todos que aqui estão, Pai. Que nós possamos sair daqui esta manhã, meu Pai, edificado com tua presença, com teu Espírito Santo, Pai. Que o Senhor venha nos renovar esta manhã, meu Pai. Que o Senhor venha falar, meu Pai, com cada um, meu Pai, pela tua misericórdia, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai, porque eu sei que o Senhor está aqui nesta manhã, meu Pai. Eu sei que o Senhor está aqui nesta casa, Pai. Em nome de Jesus, Pai, fala conosco, meu Pai, através da tua palavra, porque o Teu falaste comigo, Pai. E quando eu abrisse a minha boca, Pai, o Senhor colocaria palavras em meus lábios, Pai. E assim não sei de mim, mas do Teu Espírito Santo do Senhor, Pai. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Repreenda todo devorador, todo migrador, todo ceifador, todo ladrão de semente, meu Pai, todo ladrão de palavra, Pai, vai repreendendo, meu Pai, toda seta maligna, meu Pai, contra a tua obra, contra a tua igreja, contra cada vida que aqui está, meu Pai. Nós te pedimos, meu Pai, Deus vai enviar antes, meu Pai, a esta porta, a este altar, meu Pai, em nome de Jesus, que a tua presença já faz aqui, meu Pai, neste lugar, Pai. Deus venha tomar-nos com fogo esta manhã, em nome de Jesus, meu Pai, nos libertando, nos guardando e nos livrando de todo mal, em nome de Jesus, amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém? Glória a Deus, aleluia. O Senhor fala aqui com um jovem. Todo mundo sabe que esse jovem foi procurar Jesus para perguntar o que era preciso para poder ele alcançar o reino do Senhor. Mas aqui, quando ele falou assim, tu sabes os mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dizeis falsos testemunhos, não defraudarás alguém, honrar teu pai e tua mãe. Mas se nós formos ver aqui, honrar teu pai é o Pai primeiro celestial, depois vem o Pai físico e terreno com a mãe na terra. Então nós sabemos que naquele momento ele estava do lado de o Senhor Jesus, o Filho do Pai. Ele estava fazendo uma pergunta, ele queria uma resposta. Mas só que nós sabemos que nós temos que obedecer ao nosso Pai, porque nos mandamentos já está escrito nos mandamentos. Primeiro, buscai o reino, que é do Senhor Jesus, e a justiça de Deus, e todas as demais será acrescentada em nossa vida. Então, naquele momento, aquele jovem, ele estava tendo uma oportunidade de conhecer o reino de Deus, de conhecer o Senhor mais de perto, de fazer a vontade do Senhor conforme ele tinha pedido, conforme ele tinha ordenado. E aquele jovem, ele achava-se que, sabendo todos esses mandamentos, já se cumpria tudo na vida dele,
que já tudo estava bom, que tudo estava correto. Tudo bem, Deus agradava, Deus agrada daquele que honra o pai e a tua mãe, porque nós sabemos que a palavra do Senhor, ao todo tempo, ela nos diz que nós temos que honrar sim o pai e a mãe. Nós temos que primeiro buscar o reino, sim, porque é no reino que o Senhor está. É no reino que Ele quer que nós focamos, que é na justiça dEle, na palavra dEle, na vontade dEle. Porque a nossa vontade não nos leva a nada. A nossa vontade, irmãos, só nos leva a perecer, só nos leva a errar, só nos leva a cair em transgressão, porque nós somos carne, nós somos falhos. Por isso, irmão, nós temos que pedir a Deus, eu peço todo dia misericórdia, Senhor, para que nós não venhamos cair em tentação, para que eu possa continuar na presença dEle, porque o inimigo, ele fica sempre olhando e fica sempre rodeando 24 horas, dia após dia, a nossa vida, para tentar contra nós. E aquele jovem, ele tinha interesse, né, de servir o Senhor. Mas como todo jovem, para existir um jovem, para existir uma pessoa, tem que ter o quê? Um pai, tem que ter procedência, ele tem que vir de alguém, tem que ter uma mãe, tem que ter um pai ali, para que ele tenha existido naquela vida, para que ele possa possuir aqueles bens que ele teve alguém que herdou e que deixou para ele, ou seja, e que passou para ele aquilo. Então ali ele sabia daqueles mandamentos, por quê? Porque ele tinha um pai, porque ele tinha uma mãe, ele já sabia que ele tinha que honrar o pai dele. Porque alguém falou para ele, alguém conversou com ele, falou: filho, se você você não pode, adulterar, você não pode defraudar, você não pode roubar, você não pode matar, você tem que honrar o teu pai e a tua mãe, para que te vá bem na tua vida. Então, irmãos, aquele momento, aqui na palavra do Senhor fala assim, eu vou na parte de Efésios, que vai falar: vós filhos, sede obedientes a vossos pais. Pais celestial, Pai celestial e Pai terreno. Então nós temos que ser obedientes, porque para nós sermos obedientes ao nosso Pai aqui na terra, primeiramente nós temos que ser obedientes àquilo lá de cima. Porque se nós não obedecemos aquilo lá de cima, também nós não vamos obedecer aquele aqui na terra. Porque aqueles que estão na terra, eles foram nos conduzidos, foi deixado para nos guiar, para nos dar carinho, para nos dar conversa ali quando precisarmos, estar ao nosso lado, né? Conversar com nós, direcionar, nos ensinar a palavra do Senhor, porque a palavra de Deus fala: Pai, ensinar o caminho, a verdade para o teu filho, para que cresça e permaneça nele, para que na velhice não se esquecerá e se lembrará. Então, os pais também têm que ensinar o caminho para os filhos, para que eles cresçam no caminho do Senhor. Não adianta, às vezes, o pai só ir na igreja e levar o filho, mas também não falar da Bíblia, não conversar, não entrar, não explicar os mandamentos do Senhor, não falar do certo, não falar do errado. Porque tem pessoas, às vezes, que muitas pessoas vão para a igreja. A gente vê muito isso naquelas igrejas grandes, levam os filhos e colocam lá naquele lugar onde ficam as crianças. Só que aí eles acham, só porque eles estão deixando ele ali, eu estou ensinando o caminho para o meu filho. Mas ali os filhos estão ali, tudo bem, eles estão brincando com as outras crianças. Mas também ele tem que lembrar que tem um dever de ensinar para o filho depois na palavra do Senhor, para que ele não venha esquecer, para que ele venha permanecer. E aquele jovem rico, até naquele momento, ele estava ali com o coração assim: meu Deus, agora o Senhor vai me mostrar como que eu faço para herdar o reino do céu. O que eu vou fazer? Olha, eu sei desses mandamentos, eu vou herdar o reino do céu porque eu sei dos mandamentos, porque eu honro meu pai, porque eu honro a minha mãe. Mas só que aqui na Bíblia vai dizer, olha só, que a coisa que faltava ao homem
lealdade total a Deus. Lealdade total a Deus é que falta ao homem. Porque não adianta o homem saber os mandamentos, mas não ter lealdade com o Senhor. Não ser fiel com o Senhor. Ou seja, lealdade é tudo que falta. Por isso, na Bíblia vai dizer que Jesus aplicou-lhe um teste ao severo para revelar o fato de que ele ter tornado, aqui ó, de ele ter tornado a riqueza algo venerável, quebrando dessa forma o primeiro mandamento. Então, por que, irmãos? Porque quando fala assim, ó, Jesus vai falar com ele assim, ele, porém, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. Beleza, Jesus escutou, ele sabia. Mas Jesus falou assim, e olhando para ele, o amor, e lhe disse: falta-te uma coisa. Ele já perguntou: falta-me uma coisa? O que será que pode me faltar? Jesus falou assim calmamente: vai e vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Só que eu creio, irmãos, que na hora que Jesus falou isso com esse jovem, o coração dele já endureceu. Sabe por quê? Porque aquele jovem, ele não esperava que ele ia ter que dar tudo que ele tinha conquistado, tudo aquilo que ele tinha, para os pequeninos, para os pobres necessitados, para ele dar o reino do céu. Ele falou: perder isso tudo, como que eu vou fazer? Como que eu vou fazer para me adquirir alguma coisa quando eu quiser? Sabe por quê, irmãos? Naquele momento, ele não estava com o coração totalmente ligado no reino do céu. Ele estava com a mente e o coração nas coisas terrenas. Para que o jovem, aqui na Bíblia vai dizer, mas ele, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então, naquele momento, ele retirou, porque ele possuía muitas propriedades. Por isso, o Senhor vai falar que ele fez aqui, ó, esse teste severo, porque ele sabia, antes do jovem abrir a boca, ele já sabia que o que estava prendendo ao jovem, ao reino de Deus, era aquilo que ele tinha. Porque ele, se não abrir mão daquilo que ele estava com ele, ele não vai herdar o reino de Deus. Porque o Senhor, ele não proibiu em momento algum do jovem ter aquilo que ele tinha. Pelo contrário, Deus quer que todo mundo prospere, Deus quer que todo mundo tenha. Mas nós não podemos fazer daquilo a nossa busca. Nós não podemos fazer daquilo o nosso bem maior. Nós não podemos idolatrar aquilo que não é de Deus, aquilo que é passageiro, porque nós sabemos que nós podemos conquistar toda a riqueza sobre a terra, mas só que nós não vamos levar essa riqueza para o céu, nós não vamos levar essa riqueza para o trono celestial, porque tudo vai ficar aqui, porque toda a riqueza que aquele jovem tinha era bênção para poder ausentar ele da necessidade que ele tinha e pudesse passar. Aqueles bens dele poderiam servir e ser útil sim, mas se ele soubesse usar. Mas se primeiramente ele largasse aquilo e tirasse do coração toda aquela vaidade, todo aquele eu, e colocasse o quê? Jesus no primeiro lugar. Ou seja, a palavra fala primeiro buscar o reino da justiça. Ele estava buscando o reino da justiça? Não, ele estava buscando o ouro e a prata. O ouro e a prata não levam ninguém para o céu. Ou seja, irmãos, às vezes nós queremos tanto alguma coisa, mas não podemos esquecer de Deus. Nós queremos sim, mas Deus tem que ser o nosso centro. Deus tem que ser a nossa fortaleza. Deus tem que ser a nossa prioridade. Se nós não colocarmos Deus como a nossa prioridade, nós vamos esquecer de Jesus. Nós não vamos conseguir chegar aonde nós precisamos chegar. Porque, irmãos, Deus sabe o nosso caminho,
Deus abre o nosso coração, Deus abre nossos pensamentos, Deus sonda tudo. Porque aqui na Bíblia vai dizer que quando ele falou para o jovem o que ele tinha que fazer, Jesus já tinha a resposta e já sabia que ele não ia seguir ele e que ele não ia largar aquilo que ele tinha. Só que Jesus fez uma pergunta, porque ele ainda estava confiante que ele poderia mudar de ideia. Mas ele não mudou de ideia. Por quê, irmãos? O inimigo, ele vai tentar atrapalhar. Ele vai tentar tirar o nosso foco. E nós não podemos deixar que ele tire o nosso foco. Porque as promessas de Deus, elas vão vir, mas no tempo do Senhor. A promessa de Deus é a palavra. E a palavra de Deus, ela não foge do caminho que Deus permite. As promessas do Senhor, elas vêm sim. Porque Deus fala que não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Então nós temos que saber que tudo que está acontecendo é permissão do Senhor. Tudo que estamos passando é permissão de Deus. Nós vamos passar por dificuldades, nós vamos passar por adversidade, nós vamos passar por afrontas, nós vamos passar perto de pessoas que não estão desejando o bem para nós vamos passar perto de pessoas que têm raiva de nós, que não gostam de nós. Vai ter pessoas no nosso caminho que às vezes vai ter inveja de nós. Irmãos, às vezes nós podemos não ter muita riqueza, mas nós temos a presença do Senhor. Nós temos o chamado de Deus, nós temos o quê? Nós somos escolhidos de Deus. E aquele que é escolhido de Deus, ele é perseguido em todos os sentidos. Nós somos perseguidos, irmãos, porque o Senhor foi perseguido, o Senhor foi criticado, o Senhor foi desonrado diante da multidão, diante das pessoas. E nós, irmãos, que não somos nada, que somos apenas uma carne, que somos apenas um necessitado da misericórdia de Deus, nós também vamos ser perseguidos. Nós vamos ser olhados de mal, de olhares diferentes, de pessoas que não desejam o bem para nós, de pessoas que querem fazer o mal para nós. Mas nós temos que crer que maior é o que está em nós do que o que está lá no mundo. Porque é Deus que está na nossa vida. E se Deus está na nossa vida, nada vai poder nos parar. Nenhuma dificuldade vai poder nos deixar afastar do amor de Deus. Porque o amor de Deus, ele é onisciente, onipresente, ele é infinito sobre a nossa vida. O Senhor, ele ama nós. Ele fala que ele nos ama. E ele sempre está estendendo as mãos sobre a nossa vida. Então, irmãos, nós temos que entender que o amor de Deus é grande. Fala que o amor de Jesus pelo homem é expressado em um desafio ao mesmo tempo sério e gracioso. Ou seja, Deus, ele está a todo momento nos testando, ele está a todo momento nos avaliando e nos olhando. Porque o pai, ele deixa até o filho sair, ele deixa até o filho brincar. O pai e a mãe olham e ficam observando a criança, até onde ela vai, até o que ela pode fazer. Porque aquela criança, a gente podemos não dar nada por ela, mas nós temos que ficar de olho, porque ela é pequena, porque ela é frágil. Deus cuida, mas Deus fala que nós temos que ser o quê? Manso como a pomba, mas prudente como a serpente. Porque o inimigo ele vai tentar fazer algo ali para desviar o pensamento daquela criança para fazer algo que não é a vontade de Deus. Ou até tentar jogar na frente de uma coisa, um obstáculo para machucá-la. Porque o inimigo ele não ama ninguém, o inimigo ele não gosta de ninguém, não gosta de nada. Se o inimigo amasse ele próprio, ele não teria feito o que ele fez lá em cima. Se ele gostasse dele mesmo, ele não teria feito o que ele fez no começo.
E agora ele não gosta porque ele já foi condenado à eternidade, queimando no fogo do inferno. Ele já foi condenado à morte eterna. E nós fomos libertos e fomos salvos pela misericórdia de Deus. E fomos o quê? Aceitos. E fomos chamados pela vida eterna. E Ele nos deu o direito de escolher o caminho dele. Ou também de escolher o outro caminho. Como tem pessoas que escolhem, não Deus, mas sim o caminho errado. O Senhor nos dá direito todo dia de sempre escolher o bem, o bom, o amor, a palavra, a paz de Deus. Mas tem pessoas que a palavra fala assim: olha, eu vim sim para todos, mas nem todos os me receberam. O Senhor ele veio para todos nós. Todos nós temos que entender que nós somos escolhidos pelo Deus vivo. Não é pelo Filho, não. Porque o Filho veio por amor, para morrer ali naquele lugar, para nos dar direito da salvação. Mas o Pai, sim, Ele nos escolheu desde o ventre da nossa mãe. Nós já fomos chamados, nós temos um lugar ali, ó, nós temos um posicionamento na obra do Senhor. Nós temos que perseverar, nós temos que dar fruto na casa de Deus, nós temos que fazer alguma coisa, porque nós sabemos que a mulher, ela tem um ventre aberto, ela tem a madre aberta, a mulher, ela dá frutos, a mulher, ela gera criança, a criança é o fruto de Deus, a criança é uma bênção na nossa vida. Ela entra no nosso lar, ela nos alegra, ela nos anima, ela nos dá alegria. Nós temos que ensinar. Então, imagina a mulher que tem a madre fechada, ela não dá fruto. E quando não dá fruto, o que acontece? Começa a virar uma morte. Por que uma morte? Porque uma árvore que não dá fruto, a palavra fala que Deus corta. Então nós, na obra de Deus, nós temos que frutificar, nós temos que levar a palavra, nós temos que evangelizar as pessoas, nós temos que fazer. O jovem vem procurando como fazer para herdar o reino de Deus, e tem pessoas que não sabem como herdar o reino do Senhor, aprendem de forma diferente, de forma errada. Pessoas às vezes explicam de forma errada. Então o Senhor levanta pessoas para explicar como fazemos para entrar no reino de Deus. Que através da obediência, e essa obediência, ela gera bênção. Olha, que na palavra fala: honrar teu pai e tua mãe, porque a tua mãe, que é o primeiro mandamento. Então, se nós honrarmos o pai e a mãe, nós estamos cumprindo o primeiro mandamento da palavra do Senhor. Mas aí, se nós não honrarmos o pai e a mãe, nós vamos honrar a Deus? Nós vamos honrar a Jesus? Nós vamos obedecer a Deus? Nós vamos obedecer a palavra do Senhor? Não. Então, mandamento que é com promessas. A palavra tem promessa para que te vá o quê? Bem, e vivas muito tempo sobre a terra. Para que nós vivemos muito tempo sobre a terra. Tem uma passagem que fala aqui, irmãos. Às vezes eu fico lendo a Bíblia e eu vou nessa passagem, às vezes eu passo dela. Mas tem uma passagem que fala aqui, eu não sei se eu creio em Josué. Lá vai falar, uma parte da fala que o homem chega uma parte da vida dele que é enfado e cansaço, que após os 70 anos, aquele que viveu mais é até 80, que após os 70 já entra enfado e cansaço. Aí ele já não tem aquela vida mais assim, exposta, já não tem mais disposição igual ele tinha antes. Então, mas eu creio que quando a pessoa obedece os mandamentos do Senhor,
Quando a pessoa crê em Deus, que a pessoa obedece esses mandamentos aqui, ó, Deus até põe a mão dele sobre aquela pessoa. Deus até tira aquele cansaço, tira aquele fardo, tira aquilo que atrapalha. Sabe por quê? Porque o Senhor fala na palavra dele assim, ó. Olha como é que o Senhor vai falar na palavra dele. Glória a Deus, aleluia. Amém. Fala assim, ó. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, se o jugo dele é suave e o fardo é leve, nós cremos que se nós obedecer a Escritura do Senhor, obedecer aos nossos pais e fazer a vontade de Deus, por mais que nós chegamos a 70 ou até mais, Deus vai gerar isso. Deus vai colocar um fardo que é suave, vai colocar um jugo suave, perdão, e um fardo leve. Um jugo suave e um fardo leve. Não é? Porque só o Senhor pode trazer a paz, só o Senhor pode trazer isso que ninguém pode. Então, eu creio que muitas pessoas às vezes não recebem isso pela desobediência de Deus, pela desobediência na palavra do Senhor. Porque a palavra fala que a obediência gera bênção e a desobediência. Se a desobediência gera maldição, tudo que é mal, tudo que é ruim é bom? Não. Tudo que é ruim é ruim. Tudo que é ruim não é legal. Entendeu? Porque nós imaginamos aqui, ó. Pensa bem, a palavra fala que o Senhor veio para dar vida e nos dar com abundância, né? Mas o inimigo veio para ser roubar, destruir e matar. E se ele veio para roubar, destruir e matar, ele vai querer roubar o quê? A nossa alegria, a nossa paz, os nossos sonhos. E vai querer o quê? Lançar uma enfermidade. Para o quê? Para destruir aquela vida. Vai querer lançar o quê? Um vício. Para quê? Destruir aquela vida. Então, através daquilo, ele vai destruir as nossas vidas. Porque se nós não perseverar, não nos posicionar na presença do Senhor, então nós sabemos que esse jovem teve a oportunidade de ter o quê? Tudo isso. Mas ele quis? Não. Ele preferiu continuar com a riqueza dele, que ele achava que era bom. Ele preferiu continuar com a herança dele e deixar Jesus de lado. Ele preferiu deixar Jesus para trás e seguir com aquilo que ele tinha. E se nós deixarmos Jesus, irmãos, como é que nós vamos ser? Se a palavra fala do céu primeiro reino da justiça, Jesus tem que ser o centro da nossa vida. As coisas materiais, elas passam. As coisas da terra são passageiras. Mas não, o jovem fez uma escolha errada. E quantos nessa terra, quantos nesse lugar que fez a escolha errada? Quantos aqui na terra têm escolhido de maneira errada o caminho que ele está se andando? Quantos têm saído e desviado da presença de Deus porque têm olhado para o homem? Eu encontrei com uma mulher, eu estava falando com o senhor, ela entrou logo após, e eu falando algo, palavra, ela falou assim: é mesmo, é verdade. Eu olhei para o homem e hoje eu desviei. E Deus usava, ela fala assim: sabe o que Deus fazia comigo, Jó? A palavra fala assim: que nunca viu justamente que é o pão, nem sua descendência passar fome. Toda vez que eu orava, toda vez que eu pedia a Deus, nada faltava para mim. Mas ultimamente eu tenho passado uma peleja, uma luta, mas eu sei por quê, porque eu desobedeci a palavra, pelo menos ela sabe. Então o que acontece? Ela olhou para o homem e não olhou para Cristo. Sabe aquela parte que uma vez que o pastor estava pregando, ele mandou um vídeo e eu estava olhando. O irmão pregou e falou assim: o crente às vezes fala que está com raiva. O crente não pode ter raiva, sabe por quê? Porque o crente tem o sangue de Cristo.
E o sangue de Cristo, ele tem paz. O sangue de Cristo, ele tem temor. O sangue de Cristo, ele tem limpeza. O sangue de Cristo, ele nos purifica. E quem tem o sangue do Cordeiro não pode ter raiva, porque o Cordeiro, ele é manso. Não é? Então o Cordeiro, ele é manso. Como que pode ter raiva? Então às vezes, quando você ficar com raiva, não fique não. Engole a sua raiva. Pede Deus misericórdia. Assim, ele fala assim: eu tenho que engolir um sapo. Você não tem que engolir um sapo, tem que engolir o elefante inteiro, não é? Por quê? O cristão tem que engolir um elefante, 2, 3. No momento, respira fundo, pede Deus misericórdia, repreenda aquele espírito que tenta entrar para destruir aquilo que Deus colocou, porque o Espírito Santo de Deus, ele é manso. Então, irmãos, nós não podemos ter raiva. E aquela mulher falou que ela irou dentro da igreja, e aí saiu verbalmente falando algo que não devia. Foi tudo que fez ela passar na presença, porque depois ela se sentiu envergonhada e não quis voltar mais na presença do Senhor, porque ela desobedeceu a liderança dela. Sabe por quê? Ela foi afrontar. E eu falei assim: não, irmã, quando a gente acontece alguma coisa na obra do Senhor, que seja com a liderança, que seja com qualquer pessoa, Deus manda nós orar pelas outras pessoas. Nós temos que orar e pedir Deus para repreender aquele espírito, para libertar ela, para ajudar ela. Sabe por quê? Porque o inimigo, ele vai tentar colocar discórdia dentro da igreja. Por que muitos ministérios aí têm acontecido algo? Porque dentro da própria igreja o inimigo tem entrado e tentado colocar desordem naquele lugar. Nós temos que pedir Deus para repreender todo esse espírito de perturbação, todo esse espírito de contenda, todo esse espírito de confusão, né? Toda frieza espiritual, a Deus repreender toda dispersação dentro do ministério. Porque o inimigo, ele vai tentar dispersar, ele vai tentar fazer de todas as formas, tentar jogar um no outro. Porque lá fora ele sabe que ele não vai ficar. Então ele tem que entrar dentro da casa para poder tentar tirar aquele que está buscando. E aí isso tem acontecido dentro de muitas igrejas. Às vezes as pessoas afastam, sabe por quê? Porque ela olha para o homem. E quando a pessoa começa a olhar para o homem, ele cai. Quando começa a olhar para ele mesmo, ele cai. Se aquele jovem tivesse olhado para Cristo, e eu escutado e obedecido, ele estava onde? Ele estava muito melhor, não estava? Porque aquele que está no braço de Cristo, ele está bem. Porque eu peço a Cristo para morar na minha casa todo dia, para morar na minha vida todo dia, para fazer morada em minha casa, para nunca me abandonar. E eu creio que Cristo, ele tem que nos escutar. E eu creio que Cristo está aqui esta manhã. Porque onde há 2 ou 3 reunidos na presença, ali ele se faz presente. E o Senhor está presente nesta manhã, nesta casa. Amém, irmãos? Glorificado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, é assim que o Senhor quer. Que nós sejamos, obedientes. Mas que nós também oremos uns para os outros. E é isso. E Deus trabalha todo momento. Assim como o Senhor trabalhou na vida do jovem, Ele está trabalhando na nossa vida, todos os dias. Porque eu sou falho, eu sou pecador, eu sou miserável, mas grande é o Senhor. Porque quando aquele jovem chamou ele de bom, ele disse que não era bom, que bom era o Pai. Então, nós, irmãos, somos todos os dias dependentes do Senhor. E que nós venhamos ser dependentes da graça de Deus. Pedir Ele misericórdia para nos fortalecer, para repreender tudo aquilo que não é do Senhor. O inimigo às vezes coloca tristeza em nosso coração. O inimigo às vezes coloca desânimo na nossa vida. Nós temos que pedir Deus para repreender esse desânimo, para repreender tudo isso que não é de Deus. Porque o inimigo, ele vai tentar lançar uma opressão naquela pessoa, ele vai tentar acorrentar, ele vai tentar amarrar, mas o Senhor Jesus Cristo é aquele que tira e opera no meio da nossa vida e repreende tudo que não presta. Amém? Que nós somos céus e vamos buscar e continuar perseverando na presença do Senhor. Amém? Para a glória de Deus. E eu creio que o Senhor tudo ele fará em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Tudo ele fará. Amém?
glorificamos o nome de Deus. Eu agradeço a Deus a minha oportunidade. Amém? Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Deus, eu possa continuar cada dia me tomando pela tua misericórdia, pela tua graça e abençoando esta igreja, este povo, guardando eles e a família deles em nome de Jesus, Pai. O Senhor guarda esta casa, o Senhor guarda estas famílias, o Senhor guarda cada um que está, Pai. O Senhor venha repreender todo o desânimo, tudo aquilo que não for do Senhor, Pai. O Senhor joga por terra, meu Pai, todo laço, meu Pai, do inimigo, toda forjação de Satanás, Pai. O Senhor joga por terra, vai desfazer todas as obras das trevas, todo laço do passageiro, toda peste perniciosa, Pai. Porque a tua palavra fala que mil cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Amém? Glória a Deus, aleluia. Creia nessa palavra, amém, irmãos? Para a glória de Deus. Pois está dando agora a bênção apostólica pela misericórdia do Senhor, amém? Em nome de Jesus, amém? Glorificado seja o nome do Senhor. Deixa eu abrir aqui, irmãos, agora. Aqueles que se quiser conhecer de pé, em nome de Jesus, em reverência ao Senhor, pois está dando a bênção apostólica, amém? Conhecer de pé, estendendo as mãos, aleluia, glória a Deus, para receber a bênção do Senhor, amém? Que o amor de Deus e a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós, hoje e para todos sempre. Que o Senhor leve paz para todas as casas, que venham ter uma ótima semana abençoada, com a presença do Senhor, que os anjos dele vão nas tuas casas, que ande contigo, que a presença esteja ao teu lado, aonde tu colocar a ponta do teu pé, abençoado serão e a palma da tua mão, em nome de Jesus, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém? Glória a Deus, aleluia.